e Letícia. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante chamado nefrolitise, conhecido popularmente como cálculo renal e pedra no rins. Essa condição médica ela é caracterizada pela formação de pequenos depósitos sólidos, ou seja, pedras que podem ser localizadas tanto no rins como no trato urinário. Essas pedras são compostas principalmente por sais minerais e podem variar em tamanho, desde pequeno a tamanhos maiores. Só de falar nesse conceito, só de pensar nisso, podemos dizer que antes uma pedra no meio do caminho do que uma pedra no rim, né, gente? Eu estou muito ansiosa mesmo para saber sobre essa condição clínica que, infelizmente, afeta a vida de muitas pessoas. Então, meninas, qual seria a epidemiologia e etiologia da nefrolitise? Bom, estima-se que a nefrolitise afete de 10 a 15% da população, com a maior frequência nos homens, em uma proporção de 2 ou 3 para 1 em comparação com as mulheres. E tendo a sua incidência, o seu pico de incidência, entre a terceira e a quinta década de vida. Esse é um quadro que tem uma alta taxa de recidiva, podendo chegar até 80% ao longo da vida e até 50% nos primeiros 5 anos. Além disso, estudos recentes nos mostram que a nefrolitise ela está muito associada com o aparecimento de outras doenças sistêmicas, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, o diabetes mellitus e também a obesidade. E também pode estar associada com o desenvolvimento da doença renal crônica. A avaliação de um paciente com a litíase renal, ela requer uma abordagem clínica abrangente, com o objetivo de identificar os fatores que promovem a formação desses cálculos, sendo eles a genética, as alterações anatômicas, as alterações metabólicas e também a dieta. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre os tipos de cálculos renais e o seu quadro clínico. Então, existem vários tipos de cálculo renal e é muito importante saber, para a gente poder fazer um melhor prognóstico e também um melhor tratamento para essa doença. Os cálculos de oxalato de cálcio e o de fosfato de cálcio, eles são os mais conhecidos, muitos são formados por eles, e também tem os de ácido úrico, estruíta e cistina, que são um pouco mais difíceis de encontrar. Muitos cálculos eles são formados por uma mistura de cristais, como o oxalato e o fosfato de cálcio, além de proteínas também na matriz. Raramente eles vão ser formados por algum processo medicamentoso, como o do aciclovir. Quando os cálculos eles são infecciosos, eles precisam ter um tratamento realmente certinho para que não possa ter alguma consequência levando até doença renal com um estágio terminal. E é muito importante classificar realmente do jeito certo, porque aí os resultados e o tratamento ele seria melhor, E ele vai ser classificado dependendo do seu tamanho, da sua localização, a etiologia da formação desses cálculos, também características radiográficas e também o grupo de risco, que tem recorrentes pedras nos rins, pedras também no trato urinário. E falando do quadro clínico, os principais sintomas da urolitíase são a cólica renal, também o sangue na urina, também muita vontade de fazer xixi, também um volume muito grande da urina, e também muita dor. A dor é o sintoma mais comum que tem, e ele pode ser tanto leve, assim, quase imperceptível, como ele pode ser também muito grande a ponto de você tomar remédio por via parenteral, que é na veia. E acontece normalmente quando os cálculos eles estão se migrando para outro local, como pela uretra e pelo ureter também. A obstrução uretral superior, ela causa a dor, a famosa dor na lombar, na parte lateral das costas. E a obstrução inferior, ela causa dor na parte inferior, na parte de baixo. A hematúria, que é a urina no sangue, ela, mesmo sendo macroscópica ou microscópica, ela está presente na maior parte dos casos de pessoas que sofrem com a urolitíase. E, às vezes, ela pode até estar ausente, mas às vezes é por causa de uma obstrução completa em que nem os glóbulos, nem o sangue ele passa. Vamos entrar agora no tratamento dietoterápico da doença. Assim, o que devemos evitar para prevenir?
moderar o consumo de sal, evitar alimentos processados, temperos prontos e dar preferência a temperos de alimentos naturais. Ter uma alimentação saudável, com frutas, verduras, fontes de fibras, que reduza o consumo de gordura e alimentos industrializados. Também incluir na dieta verduras como alface, agrião, rúcula, que são ricas em nutrientes como minerais, vitaminas e fibras, e previne também o cálculo renal. Também ingerir bastante líquido, tomar água para diminuição de concentração na urina e componentes também que são formadores de cálculos. Também não há necessidade de exclusão de alimentos ricos em cálcios como queijo, leite, iogurte, pois sua ingestão deve ser de acordo com o recomendado, sendo de 2 a 3 porções por dia. Os alimentos fontes de vitamina C, como laranja, abacaxi, acerola, entre outros, não devem ser excluídos da dieta. Porém, devem ser ingeridos sem excesso, pois aumentam a produção de oxalato. E também o chá mate e o chá preto podem ser evitados, pois possuem oxalato, que é uma substância causadora de cálculos renais, assim como o café e o refrigerante. Portanto, é sempre importante que a dieta seja adaptada de acordo com o tipo de cálculo renal e que sempre procure um nutricionista e um médico para a orientação personalizada da dieta. Aí, com isso, fizemos uma pesquisa com os nossos telespectadores a respeito de mitos e verdades sobre a nefrolitíase. Pronto, gente, a gente vai estar colocando para vocês algumas afirmações e vocês vão nos respondendo, né, se seriam verdades ou mitos. Primeira afirmação: consumir muito sal provoca pedras no rins? Segundo o público, é verdade. Isso mesmo, é verdade. O consumo excessivo de sal e de alimentos ricos em sódio, né, é em geral um fator de risco para o desenvolvimento dessas pedras no rins. Isso porque o sódio, né, provoca um aumento na excreção urinária de cálcio. Então, resulta no acúmulo de pequenos cristais nos rins e pode resultar na formação desses cálculos renais. Segunda afirmação: a pedra no rins é uma das condições mais dolorosas que existem. O pessoal está comentando que é verdade. Isso, realmente. Quem já teve pedra no rins sabe o quanto doloroso e quanto intenso é essa dor. Principalmente quando esse cálculo ele começa a se movimentar em direção à bexiga. Então, os pacientes relatam muitas dores e normalmente são até repassados também relaxantes para eles, para que não sofram tanto. Terceira afirmação: excesso de vitamina C aumenta a chance de desenvolver cálculo renal. Segundo os comentários, é mito. É verdade. Quando a vitamina C é consumida em excesso, o organismo não consegue absorver toda a quantidade ingerida e passa a expelir o que não foi metabolizado. Com isso, pode-se formar cálculos também nos rins, toda essa área, e pode causar, sim, pedras no rins. Quarta afirmação: bebidas alcoólicas aumentam as chances de cálculo renal? Segundo os comentários, é verdade. Depende. Por diminuir o metabolismo do ácido úrico, o consumo em excesso de bebidas alcoólicas é um hábito que pode estar associado ao desenvolvimento de pedras no rins. Porém, de maneira isolada, a ingestão do álcool não está totalmente ligada a isso. Quinta afirmação: beber bastante água previne a condição. Também verdade. Sim, é verdade. A ingestão de líquido ajuda a diluir os cristais sólidos que estão sendo formados, né, sais minerais dos rins, e diminui a concentração dos mesmos, assim, prevenindo justamente essa condição. Sexta afirmação: o leite pode causar pedras no rins? O público está dizendo que é mito. Exatamente. É um mito. A associação de que o consumo do leite está relacionado ao surgimento de pedras no rins normalmente se deve à questão do cálcio, que é muito presente no leite. Porém, que no caso é uma das substâncias que estão mais ligadas ao aparecimento da condição. No entanto, o consumo de cálcio ele não está ligado à formação de cálculos renais. Por outro lado, a deficiência desse nutriente diminui a eliminação do oxalato, que é uma substância que contribui para o cálculo renal. Sétima afirmação: casos de pedras nos rins aumentam no verão. O público está dizendo que é mito. É verdade. Durante o verão e em períodos com altas temperaturas, nosso corpo tende a ficar mais desidratado. E com menos líquido para ser filtrado, né, pelos nossos rins, ele tende a ficar com maior quantidade de urina concentrada. E assim pode estar aumentando o risco, sim, de formação de cálculos renais. Oitava afirmação:
Tomar água durante as crises ajuda a aliviar os sintomas. Segundo o público, é verdade. É um mito. A água é uma excelente alternativa para a prevenção dos cálculos renais, porém ela deve ser evitada quando as cólicas e as dores aparecerem. Isso porque durante os momentos de crise, os rins eles continuam a filtrar a urina, mas eles não conseguem direcioná-la às vias urinárias devido ao bloqueio que está sendo causado, pelos cálculos renais. Então seria um mito, seria mais como uma forma de prevenção de estar exposto a essa condição. Com isso, gente, a gente vai estar encerrando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida também vocês podem estar colocando nos comentários. Muito obrigada pela participação.